que é ser artista? O que é a arte dos dias de hoje? Como a arte se expressa numa sociedade como a nossa, que se transforma tão rapidamente com o avanço da tecnologia, com as descobertas científicas e que, ao mesmo tempo, se questiona sobre seus valores, seu futuro. O mundo reinventa a arte ou a arte recria o mundo? Nesse café filosófico, Viviane Mosé convida o ator Henrique Dias e o artista plástico Marcos Chaves para um debate sobre os desafios da arte no mundo contemporâneo. Vamos discutir a arte. Vamos falar, trazer alguns olhares sobre a arte. A conversa sobre o mundo contemporâneo, sobre a crise contemporânea, muitas vezes ela descamba para a negação dos processos criativos que toda crise tem, né? E para a gente voltar para o princípio, para a gente ter realmente uma conversa própria, eu vou trazer uma questão do Nietzsche que é: qual a relação entre a arte e a vida? Ou seja, a arte é própria dos artistas? Todo mundo é artista? Que relação a arte possui com o cotidiano e com a vida? Ao invés de hoje abrirmos para uma discussão teórica sobre a arte, nós vamos trazer duas perspectivas, ou seja, quem vai falar com vocês agora são dois artistas. São duas pessoas que vivem a arte há muito tempo, não vou falar quanto tempo para não dizer a idade dos rapazes, que isso fica um pouco chato. Mas há muitos anos que eles vivem artisticamente, que tem uma obra, um trabalho. Então, eu vou convidar essas duas pessoas queridíssimas e talentosíssimas para trazer para a gente a perspectiva delas sobre a arte contemporânea a partir da experiência que cada um deles tem na sua vida e no seu trabalho. Então, vamos iniciar com o Henrique Dias. Bom, eu sou originalmente ator e me tornei diretor mais ou menos sem querer, quer dizer, querendo, mas sem muita certeza, assim. Eu comecei a dirigir com uma proposição muito mais de estudo, quer dizer, eu juntei vários amigos, também atores, para fazer uma oficina, e depois fizemos uma peça, depois fizemos outra peça. Na terceira peça eu falei, que tal se a gente tratasse desse grupo de pessoas como uma companhia de teatro, que parece que já é, né? Parece que já existe, né? A companhia, que agora tem 21 anos, nasceu já existindo. E é uma das coisas mais importantes da minha trajetória, assim, o trabalho em teatro como o estabelecimento de um campo coletivo de indagação sobre o hoje, sobre a gente, sobre os nossos padrões, os nossos vícios, os nossos limites, a nossa geração, o nosso país, a nossa maneira de olhar a vida e tal. Esse trabalho não é muito fácil de explicar, mas ele tem a ver com a dança, tem a ver com uma ampliação da percepção em relação ao teatro tradicional, no sentido de espaço, tempo, arquitetura, dinâmica, duração. É uma escuta um pouco mais ampla no sentido pictórico, espacial, temporal, enfim. Talvez um trabalho mais performático do que o teatro da representação pressupõe, né? Que é um teatro que pressupõe remeter a uma realidade através da representação. Quer dizer, supostamente trazer essa realidade através de uma representação fiel ou estilizada e tal. Esse aspecto mais performático, ele dá uma liberdade maior para as formas, né, para os elementos da linguagem teatral. São trechinhos do trabalho, na verdade, vários trechinhos bem caóticos, assim, de um trabalho também bastante caótico, que se chamava Não Olhe Agora, e que foi apresentado em várias cidades na França e no Rio também. É que nós estamos aqui nesse transtorno para melhor transformar o espaço. Só para falar do final do trabalho, que tem um momento bem barbárie, bem caos, entre uma menina cheia de sangue, como se tivesse tido um acidente lá fora e tal. Uma parte bem caótica. Enquanto isso, um ator, ele começa a fazer uma ação bem cotidiana, que é se barbear. Ele começa a passar um creme de barba no rosto, enquanto o caos vai diminuindo. E ele desenha depois um coração no peito e vai embora pra rua e convida o público para ir junto com ele.
Então ele passa de um monstro, parece um monstro das neves, assim, para uma criatura meio recém-nascida, assim. Como o público viu ele nascendo ali, o público começa a ver o exterior do teatro com um olhar muito diferente, porque ele está olhando pela primeira vez aquilo, né? Uma espécie de filtro para um olhar inocente, né? Um olhar renovador, assim, em relação a quaisquer hábitos ou ingredientes da cultura, né? Esse trabalho está me seduzindo muito exatamente pelo desconhecido, exatamente por como que a gente sai do teatro, ou pelo menos ao formato que o teatro tem hoje, e consegue renovar as nossas ferramentas de olhar para a realidade ou de experienciar a realidade no sentido artístico. Você acha que tem um caráter provocativo para o público e para o ator essa saída para a rua? Quero dizer, o que acontece quando sai? Porque o teatro tem aquela coisa mágica que por si só já se constrói, né? Você entrar na sala, o clima já vai se fazendo, a luz apaga, então tem todo um ritual que vai te inserindo aos poucos. Quando o teatro vai para a rua, ou já nasce na rua, ou já começa na rua, né? É muito diferente para a plateia e para o ator. Fala isso um pouco. A questão é exatamente o deslocamento. Você tem que ser capaz de deslocar o seu ponto de vista mais rapidamente. Vou dar até um exemplo curioso, que eu acabei de vir de uma viagem para a Suíça, para Zurique, onde eu dei um curso junto com minha parceira, a Cristina Moura. E fizemos algumas proposições site-específicas para os alunos, que seria fazer trabalhos em lugares, enfim, não na sala de trabalho, e sim em espaços diferentes. E aí uma das alunas tá fazendo mestrado, já é uma profissional, a gente falou sobre isso, ela falou, para mim incomoda, porque eu perco exatamente esse lugar confortável de onde eu posso olhar com mais capacidade, mais calma e tal. E eu até me impressionei, porque eu acho exatamente o oposto. Me parece muito mais interessante eu ter que articular esses elementos diferentes do que precisar de um conforto, que é o fato de esse lugar ser fixo. Então tem... Bom, então eu não quero me relacionar com a arte, eu quero me relacionar com conforto. Com a televisão. Me lembrei agora de um conto da Clarice Lispector, em que ela fala, não sei se vocês conhecem, é um conto do pinto. Ela compra um pinto na feira, aí tem uns vizinhos, né? Ela começa falando, aqueles vizinhos, aquela família de vizinhos. Se eu estivesse diante de um juiz e ele me perguntasse sobre isso, eu diria, eu não os conheço. Se me perguntassem sobre Ofélia e seus pais, teria respondido com o decoro da honestidade. Mal os conheci. Diante do mesmo júri ao qual responderia, mal me conheço. E, para cada cara de jurado, diria com o mesmo límpido olhar de quem se hipnotizou para a obediência. Mal vos conheço. Mas às vezes acordo do longo sono e volto-me com docilidade para o delicado abismo da desordem. Então a ideia de que o outro pode estar longe, mas que ele pode estar profundamente perto, de que eu possa ser o outro, de fato, muito mais do que achar o outro uma coisa longe, são duas coisas que duas leituras que podem conviver quase que tranquilamente, assim. E o mundo hoje parece que pede muito essa pergunta, porque se as diferenças sempre foram mais ou menos evidentes, agora elas aparecem muito mais, porque a gente vê todas elas ao mesmo tempo, né? Você só apertar um botão, você vê todas elas, você vê abissalmente. E a tendência nossa é ver o outro pelo clichê, né? É ver o outro pelo... Enfim, é ver o Brasil pelo samba, ver qualquer coisa pelo clichê. O que é natural. Mas se estamos entrando nessa nova era, que a gente então aguce os nossos sentidos para fazer isso melhor. E eu acho que a arte é uma das... Bom, para mim é melhor. Assim. Talvez o amor, né? Junto, no mesmo nível, mas eu acho uma das melhores maneiras para a gente desapegar dos nossos conceitos adquiridos e ficar livre pro jogo. Assim.
Cada época teve o seu estilo de arte. As obras de arte acompanham e retratam a transformação do mundo. Parece que antes a arte só tinha lugar nas galerias, nos teatros, nas elegantes salas de concerto. Mas hoje, talvez para acompanhar as mudanças da nossa época, a arte ganhou as ruas, ficou mais despojada e foi se aproximando do dia a dia e se inseriu na nossa rotina. O artista plástico Marcos Chaves fala agora sobre a arte que é inspirada pelo cotidiano. A arte que nasce e é exposta longe dos museus. Bom, eu vou falar um pouco de como que eu comecei também e da minha formação, para até justificar o que vocês vão ver daqui a pouco. É claro que eu sempre comecei desenhando, pintando, como grande parte dos artistas, e fui aumentando o meu repertório a partir de experiências que eu ia fazendo, com uma certa inquietação, com uma vontade sempre de estar experimentando coisas. Mas eu comecei desenhando, pintando, fui fazer a faculdade de arquitetura. O meu universo em relação às artes visuais se expandiu e eu fui incorporando elementos que eu achava pertinente e que eu gostaria, que eu estava a fim de estar incluindo no trabalho. Mas o mais importante do que a técnica da pintura era o divertimento que eu tinha com o meu próprio olhar e de olhar o mundo ou de criar situações que eu achava excitante ou, e vou dizer, prazerosa. De procurar prazer mesmo com o meu olho e descobrir que o meu olho é um instrumento de prazer bastante satisfatório. Potente. E para isso eu comecei a achar que eu acho que eu não precisava construir uma pintura ou construir uma escultura. Eu poderia estar combinando visualidades e a partir dessas visualidades talvez alguns objetos que eu pudesse fazer combinações e que eu criasse algum sentido. E geralmente esse sentido que eu gostaria de criar era exatamente ao contrário do sentido que poderia ser o mais óbvio ou o sentido do clichê. Eu comecei a usar alguns objetos. Trabalhei inicialmente com objetos encontrados. Esse globo era até meu quando eu era pequeno. E esse trabalho é de 1992. Eu chamo ele de globo terrestre com peruca. E a técnica é globo terrestre e peruca. E agora vocês estão vendo, é um buraco de rua que eu fotografo. Eu gosto muito de andar na rua e eu acho que a rua é um lugar, é uma fonte de inspiração, é onde eu estou me divertindo, olhando os trabalhos e eu vou procurando os sinais das coisas. Esse buraco preenchido, além do sentido de ser um buraco preenchido, ele é uma sinalização. Ele está querendo dizer, ali existe um buraco. Ali existia um buraco, né? Ali existia um buraco. São sinalizações que são feitas pelas pessoas que estão ali. Eu acho isso uma coisa solidária, ao mesmo tempo tem uma certa diversão, tem um certo prazer em quem está fazendo aquilo. E ao mesmo tempo parece escultura, parece uma coisa que é um volume, é uma coisa que está no meio da rua. E são coisas muito óbvias. E a cidade onde eu moro, o Rio de Janeiro, eu acho que o país onde eu moro, é cheio disso, graças a Deus. Eu vou passar um outro trabalho. Esse é um trabalho que eu fiz no final dos anos 90, mas é uma imagem clássica do Rio de Janeiro com essa frase. E aí eu estou dizendo também que eu estou incluindo, de certa forma, a palavra no trabalho, a palavra como visualidade e também como o sentido da palavra. Nesse caso, essa frase aí, eu tirei a crase, o acento grave do A. Então, ela ganha muitas interpretações, porque eu só vendo a vista, eu posso ser o indivíduo romântico que só vê a vista, mas eu posso ser o mercenário que só vende a vista. E eu posso estar querendo dizer que o que eu vendo são os meus olhos, o que eu vejo. Ou eu posso estar de bobeira olhando a vista, ou eu posso estar colocando uma venda na vista. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho, porque nessa época eu fiz uma edição grande
dessas imagens e eu vendi ela muito barato. Então, todo mundo tinha que comprar à vista para parcelar. E eu me lembro que nessa época era cafona, não era legal ter uma imagem do Pão de Açúcar em casa. E foi legal ter feito esse trabalho. E todo mundo tem, né? E agora hoje em dia, esse trabalho todo mundo tem. Você vai na casa das pessoas, todo mundo tem. As pessoas reconhecem, né? E foi um trabalho que eu tenho muito carinho e ele foi muito legal comigo também. Esse daí é um trabalho que eu fiz na Bienal de São Paulo de 2002, onde eu estava... Esse trabalho se chama Morrendo de Rir. E então eu acho que também tem uma dobra aí no próprio título do trabalho, que é morrer e rir, e que ao mesmo tempo é essa expressão que é dita pelo mundo afora. Em todas as línguas a gente tem essa expressão morrer de rir. E ao mesmo tempo eu estava querendo fazer um trabalho que fosse sério, mas que ao mesmo tempo fosse uma coisa um pouco mais relaxada. Eu tinha acabado de ver uma Bienal de Veneza que era só uma coisa de auto-penitência, de auto-flagelo, uma coisa sofrida, e que eu achava que a gente não estava precisando disso. Então eu botei uns puffs com rodinha, e o que as pessoas estão ouvindo ali são gargalhadas que eu gravei em milhares de festas que eu fui e levei um gravadorzinho e fiquei gravando e mixei isso. Então eu tinha a pretensão, e acabou que aconteceu, que se estabelecesse uma cumplicidade entre pessoas que nos conheciam e que essas pessoas consequentemente participassem desse trabalho. E foi o que aconteceu, foi uma enorme satisfação ter feito ele. Eu vou pedir para passar um próximo vídeo agora, que são 2 vídeos que eu fiz inspirados no carnaval. Então eu fui numa loja também, tem sempre a ver também com objetos encontrados. E esse vídeo, ele tem uma certa homenagem, ele não tem título, mas isso é uma pequena bengalazinha que tem uma buzininha na ponta e tem uma caveira. É uma maneira de falar da morte de uma maneira um pouco mais lúdica, mais engraçada. E é claro que esse vídeo... Ele é uma homenagem a um trabalho do Robert Mapplethorpe, que é a última foto dele quando ele estava morrendo de AIDS nos anos 80. E você já deve ter notado que o riso e essa fronteira entre o riso, entre a tragédia e a comédia, está sempre presente no meu trabalho. Então, eu comprei uma máscara de riso que é bastante... Ela é hilária, vocês vão ver. A máscara em si, são muitos dentes. Então eu fico olhando fixamente para o espectador. Ela é uma máscara de látex. E eu como ela. Esse vídeo teve... A recepção desse vídeo, que eu achava que era uma coisa brasileira, a partir de uma máscara de carnaval, de uma meia máscara de carnaval, ele teve uma recepção internacional enorme. Eu passei esse vídeo no museu em Tóquio, no metrô de Tóquio eu ficava passando isso. Na Alemanha ele foi capa do jornal Die Welt. Na Inglaterra, onde ele está sendo passado agora, ele foi capa do caderno de cultura do The Guardian. Ele passou em Nova York, ele passou na Itália e ele parece que vai continuar passando por aí. E ele é um vídeo sem som, ele é só imagem. E o último vídeo é um vídeo que eu fiz também, de novo, em homenagem... Não sei se é homenagem, mas eu acho que é a minha vivência como morador da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem a natureza e a coisa urbana grande muito ligada. Eu fiz uma série de fotografias e vídeos que eu chamo de acordos, que é onde essa coisa orgânica se mistura com a cidade e como que a gente reage a isso.
Eu chamo esse vídeo de árvore que caminha, que é o nome dado, o nome vulgar para essa árvore que vai aparecer. Esse percurso que vai aparecer agora é entre a Central do Brasil, a estação de trem, que traz todos os trabalhadores do subúrbio que vão trabalhar no centro da cidade, e eles passam dentro desse parque. E vocês vão ver agora o que acontece. Na realidade, o vídeo vai passando com uma música e eu desacelero a música e a imagem no momento que alguém para e acaricia ou arranca um pedacinho dessa... Bom, é isso aí, não tem... o vídeo é esse vídeo não tem... eu acho que é mais poético do que a inclusão do humor no trabalho. O humor realmente é bastante importante no meu trabalho, mas a poesia está sempre por ali também. O fato dessa multiplicidade de linguagem, que agora, com o tempo passando e depois de tantos anos, e também depois de ter feito algumas publicações, eu consigo ver, de certa forma, uma coerência, uma linha no meu trabalho. Mas durante muito tempo eu tive a coragem de não querer ver isso, de não me importar com o estilo, né? E me sinto muito contente. Eu acho que o que eu queria era realmente a liberdade de poder experimentar. E fico muito contente de ver que atualmente é isso que tem que ser feito. Nessa crise que a gente está falando, essa multiplicidade de olhares, essa multiplicidade de caminhos que a gente tem na arte e nessas interseções entre elas. A arte não precisa mais de um espaço exclusivamente dedicado a ela para existir. Não depende de palcos, não é exibida apenas em exposições. A arte se misturou ao cotidiano. E o cotidiano pulou para dentro da arte. As cenas mais comuns da nossa rotina, os objetos mais domésticos, ganharam a moldura das obras de arte. Enquanto isso, as técnicas foram se sofisticando, os artistas ganharam o reforço da tecnologia e as habilidades artísticas passaram a ser limitadas pelas máquinas. Os computadores podem produzir arte. Podem? Que tipo de criação pode ser considerado uma obra artística? Essa arte sem regras e sem limites, essa transformação da técnica e do espaço artístico são reflexos de uma crise da arte? Ou essa é a identidade da arte do nosso tempo? A gente convive com algumas análises sobre a arte contemporânea, não exatamente sobre a arte contemporânea, mas sobre o mundo contemporâneo, considerando, por exemplo, o excesso de técnica, o excesso de tecnologia, né? O excesso de mecanismos entre o ser humano e a vida, e que tornariam o ser humano, para alguns autores, pouco espiritualizado, ou pouco próximo do que seria o ser, ou do que seria a essência humana. Então, a discussão o homem contemporâneo se afasta dessa dimensão e, por isso, a arte perderia e perderá cada vez mais o sentido,
Ou estaríamos vivendo, na verdade, um deslocamento desse espaço artístico. Nós estaríamos vivendo um deslocamento desse poético. Como é que a gente encontra essa dimensão? Será que existe um espaço para a arte separado? Eu responderia, na minha perspectiva, que não. Que essa separação, ela faz parte... Os lugares específicos da arte, talvez elas façam parte de um mundo segmentado também, um mundo fragmentado, né? Tem uma questão interessante sobre arte que não diz respeito não só ao domínio da arte, do teatro especificamente, da pintura, ou das artes plásticas ou da poesia, mas que dizem respeito à retomada da relação do ser humano com a arte. Será que a arte já foi de todo mundo e depois ela passou a ser dos artistas? Queria que a gente falasse, seria isso. Queria saber se vocês, o que vocês pensam sobre isso, dessa dissolução que parece que existe das fronteiras da arte atualmente. Eu acho que essa multiplicidade de informações e possibilidades que a gente tem, realmente... Eu não me vejo, sabe, isolado, trabalhando sozinho no meu ateliê. Eu tenho necessidade de interlocução. Então, muitas vezes, eu já ouvi alguns acadêmicos falando que a arte não tem nada a ver com comunicação. Mas não existe o artista que não queira se comunicar. Então, eu acho que existe sim, eu acho que o fato de ter uma reverberação, de ter um retorno do que é feito, isso me faz ver o que eu vejo de outra forma e eu sou atingido pelo que eu mostro, de como que isso volta para mim e de como que isso acontece para todo mundo também. Então, isso me faz estar no mundo. Além de ser um produtor de imagem, de coisa, eu sou um espectador. Não só de imagem, mas de texto, de cinema, de teatro. Então, essa coisa que a gente vive atualmente é muito importante. Então, essa coisa dessa emoção de você ver uma outra pessoa fazendo alguma coisa, e eu acho que não existe nenhum artista que pode dar conta de tudo. Então, cada um está olhando para uma coisa, e essa junção de todo mundo fazendo a coisa é que faz a coisa andar, ou ser mais espiritual, se for o caso, ou ser mais divertido, ou ser mais... Ou deixar de ter simplesmente a sensação da sobrevivência, mas de viver mesmo. E tem um negócio que eu sinto, assim, que outro dia alguém estava contando uma história da mãe, que estava fazendo um curso de memória, ou de uma coisa assim. A minha mãe tem 82 anos já, e também fiz um curso de memória outro dia e tal. E aí ela está falando da coisa dos circuitos neuroniais, né? Que eles vão ficando cada vez mais os mesmos. Você vai cada vez mais fixando a vida. Em todos os sentidos, né? Motoramente, mentalmente, os valores, tá fixando. Padronizando. E aí, assim, o significado de envelhecer, no mau sentido, é claro, seria esse. Quer dizer, você fixa tanto que você não é mais capaz, sequer neuronialmente, de olhar qualquer coisa de outra maneira. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, de certa maneira, tem que exercitar. E a arte faz isso. A arte produz o paradoxo, produz a surpresa, produz o inusitado. Que existe uma coisa que a arte traz, que é uma alegria, um desconcertamento e uma estranheza interessante, que pode ser pensada exatamente como a quebra de um modelo mental. Exatamente. Você tem um modelo mental, a repetição. Então, não importa mais hoje, isso a gente tem que mudar o nosso olhar, abrir essa perspectiva, que é, você não está diante de uma obra de arte como o exercício da capacidade de desenho de uma pessoa. Ou da técnica. Ou do belo. E por que a técnica já não importa tanto na arte? Porque a técnica é domínio da tecnologia, ou seja, você pode desenhar muito bem com um computador, e aí? Você faz para que você precisa? Então, se a técnica e a tecnologia no mundo é tão elaborada hoje, talvez a arte esteja trazendo o retorno exatamente para esse mínimo que é, que tipo de gesto artístico me desconcerta? Por que eu preciso me desconcertar? Porque eu já estou tão concertada, a gente já é tão concertado que a arte é o que provoca um vazio embaixo do teu pé, qualquer que seja, por qualquer razão. Ela te provoca uma ausência de si, não no sentido da loucura, mas de modelo mental, né? E faz você olhar para as coisas com um olhar renovado. A estranheza, eu acho que é uma palavra interessante hoje para a gente falar de arte. Então, quando alguma coisa te espanta e te provoca uma estranheza a ponto de você não saber mais
aí você volta ao quê? A arte como potência, porque na verdade a arte, ela é do domínio da potência e não da representação, e não do desenho, e não da performance no sentido da técnica, mas da potência de viver. Ele pode produzir inúmeras obras de arte inteiramente inócuas, inteiramente... Você retirar o sentido simplesmente não faz com que a operação aconteça no sentido do espectador querer alguma coisa ali. Alguma coisa sem sentido é só olhar para o lado, né? Agora, fazer com que o espectador fique atachado àquele negócio, querendo alguma coisa, seduzido, convidado, e ao mesmo tempo não consiga completar, aí é um outro nível de operação, né? Que aí é o segredo. Quer dizer, o segredo é você conseguir equilibrar essas duas coisas. A coisa pode ser incompleta se ela convidar. Agora, se ela não convida, na verdade, que adianta ela ser incompleta? Na verdade, é quase o sentido do não sentido, né? Eu vou contar um pedacinho, que escrevi uma frase num momento de muita angústia, de muito incômodo, assim, mas era uma frase que não era poema, que não era nada. Era uma coisa que eu escrevi por um incômodo enorme. E ficou em cima da mesa, porque eu tinha aquele papel grande em cima da mesa, assim, aquele papel de ficar notando besteira. E um dia um amigo meu olhou essa coisa e falou, que poema lindo! Eu falei, como? Aí ele falou, é lindo esse poema, quando você escreveu esse poema? Eu falei, mas isso não é um poema, isso é uma irritação, é um momento de... Um cuspe. E sabe qual era a frase? É o meu poema mais conhecido. Por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade faz tempo, mas eu escondia porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse, tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Acho que ganhei o tempo. De lá pra cá ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Isso eu escrevi, não foi poema, isso foi incômodo, foi que saco, não acontece nada nessa vida. Virou poema inteiro. Aí depois disso... Aí tudo, a vida começou a ficar, né? A se poder. Depois aí começou disso, a chover, vida mudou. aí, pô, com uma animação. Tem outra coisa que eu vejo também presente nas obras de arte de forma geral, de todas as artes, que é uma aproximação do cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Não é aproximação do cotidiano. Na minha perspectiva, bem própria mesmo, é como se, a partir de um determinado tempo, depois da gente ter construído obras tão grandes como em Paris, nos museus, nas cidades, na arquitetura, né, ter construído tantas coisas, é como se de uma hora para outra a gente descobrisse que o simples gesto do dia a dia estivesse transbordando de arte e de beleza. Marcel Duchamp, insatisfeito com os rumos das artes, decidiu transformar os objetos mais banais, aquele que usamos em nossa rotina, em obras de arte. O conceito criado por Duchamp foi o ready-made, que ele definia como sendo uma obra de arte sem um artista para fazê-la. Para ele, os objetos que usamos todos os dias estavam prontos para serem expostos nos museus. Pode alguém fazer obras que não sejam de arte? Perguntava Duchamp. Eu acho que o cotidiano sempre fez parte da arte, de certa forma. Não... É claro que tem aquela coisa elaborada da igreja contratando os grandes mestres e tudo. Mas é o Goya pintando o cachorro que faz a coisa ficar grande, entendeu? É a coisa mais natural e espontânea. E o cotidiano está incluído aí, né? Mas está incluído, mas precisava um cara que pintasse muito bem para chegar nesse cotidiano. Então, como o público poderia, nesse momento, olhar a obra e dizer... Mas será que o Goya, isso ele não dava faz parte do pinceladas grande... loucas eu fico imaginando uma pintura do Goya, é uma ruptura muito grande ali naquela hora. E ele pintar um cachorro ali, onde estava todo mundo pintando cenas do Velho e do Novo Testamento, ou a corte. Mas aí entra também uma coisa que o Márcio estava falando que é bacana, que é esse discurso que ele fez sobre o olhar dele, né? Quer dizer, o seu olho é um instrumento, aí você elaborar isso, porque não é uma coisa fácil de elaborar, né? Você, por exemplo, o Tchekhov falava, ele escrevia muitos contos por encomenda, tinha que ganhar dinheiro e tal. E ele falava, cara, me dá que é o cinzeiro, ou eu escrevo um conto, ou o cinzeiro, e vai embora. Só que o cara conseguia fazer isso. Agora, não adianta você sair e falar que o cotidiano, porque ele não necessariamente vira arte, se você não souber como fazer. É uma loucura isso. Eu acho que ser artista é fazer um trabalho. E fazer um trabalho requer disponibilidade para aquilo. Disponibilidade. Exatamente. Agora, é bem verdade, eu não sei, eu achei que o exemplo do Goya puxa isso lá para trás, mas esses últimos, sei lá, 20 anos, é uma coisa que a produção geral
está se aproximando disso. A coisa do documental, do anônimo, até do reality show, né? Você vai trazer, supostamente, vai trazendo cada vez mais para essa coisa mais dissipada, onde tudo está o tempo todo ao mesmo tempo. Isso tem a ver com um movimento maior, histórico, assim. Mas eu queria lembrar, já que você falou, e você falou bem, retomar um ponto que é o seguinte: não é porque o cotidiano é cheio de vida e arte e transbordamento que ele em si seja um produto artístico. Eu achei legal você chamar isso, quero dizer. Tem um desdobramento do olhar, uma dobra que vai acontecendo. Quero dizer, quanto mais você aprende a ver, mais você vê e vê e vê. Porque as coisas não são chapadas, né? Você olhou e viu. Você viu e viu de novo, numa outra perspectiva, e viu num outro ângulo, e viu de um outro modo. E isso vai dando volume a um cotidiano que, na verdade, você vai construindo a partir dessas perspectivas. O que eu acho interessante não é dizer que qualquer um faz arte porque a arte está no cotidiano, mas é dizer que o fato da arte estar no cotidiano não quer dizer que a arte está morrendo, ou que ela está diminuindo, ou que ela está perdendo valor. Eu acho que ela está mudando de foco. Ela está se aproximando, perdendo uma certa barreira que existia. Solenidade. A solenidade, Solenidade, que eu acho que é muito bom que ela perca, realmente. E muita gente reclama, porque as pessoas às vezes querem essa solenidade, né? É, porque alguns querem entender de arte e querem deixar que os outros não entendam. Sabe o né? que acontece? Tem isso também. Tem isso. Mas sabe o que acontece também? É uma Tem coisa exclusiva. Muita gente se pergunta para que serve a arte. Como assim? Para que serve a arte? A arte nos provoca, nos comove. Será que precisamos entender uma obra de arte? Ou experimentar as sensações que ela nos causa? Entender, conhecer, experimentar, sentir. Qual a melhor relação para se estabelecer com a arte? E qual a relação do universo das artes com a vida real? A arte representa a vida ou provoca vida em nós? Como hoje o tema é a arte, eu vou ler uns pedacinhos de um querido amigo, uma pessoa muito amiga, um homem muito amigo meu, um bigodudo, um cara muito bigodudo que vocês devem conhecer, chama Nietzsche. Vivemos, graças ao caráter superficial de nosso intelecto, em uma ilusão perpétua. Vivemos, com efeito, numa ilusão contínua através da superficialidade de nosso intelecto. Para viver, precisamos da arte a todo instante. Nosso olho nos prende às formas. Se, no entanto, somos nós mesmos a adquirir aos poucos esse olho, então vemos vigorar em nós próprios uma força artística. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a arte nasce da imprecisão da vista. Os nossos olhos não conseguem ver e captar o todo, já que as coisas são múltiplas e móveis. Então, ver é configurar. Ver é escolher, é delimitar. Então, ver é um gesto artístico. A arte nasce do próprio olhar. Se educarmos nossos olhos, nós desenvolveremos não apenas essa capacidade de ver e configurar, mas veremos transbordar em nós uma força estética que para o Nietzsche é próprio da vida. Isso é um ponto. Outro ponto que coloca em questão também toda essa estrutura que a gente tem vivido, essa queda dessa razão, né, dessa estrutura lógico-causal que é o nosso pensamento, que a gente vive hoje, eu acredito. E a crítica a isso, que ele vai fazer agora, é uma crítica ao pensamento racional. Então ele diz o seguinte: a expressão adequada de um objeto em um sujeito, um disparate contraditório. Pois entre duas esferas absolutamente diferentes, como entre sujeito e objeto,
Não há nenhuma relação de causalidade, exatidão, expressão, mas no máximo uma relação estética, ou seja, uma transposição insinuante, uma tradução balbuciante em uma língua inteiramente estranha. O que ele quer dizer é que, quando eu olho esse copo, essa taça, eu não olho exatamente essa taça, porque o que eu vejo diz respeito à minha capacidade de ver, aos meus afetos, ao que me incomoda nessa taça, ao que eu quero esconder dela, ao que eu não quero esconder. Então, viver é um gesto artístico e estético. Eu queria que a gente pensasse nessa questão que eu trouxe inicialmente, que é a possibilidade de recuperarmos a nossa relação estética com a vida, que é alguma coisa que a gente perdeu. Diz, a vida é um fenômeno estético, porque a vida é cheia de formas, de vida e morte, de construção e destruição. Um dia de vida é um dia de transformações estéticas constantes. Se tem uma coisa que a gente pode falar da vida, é que ela é um fenômeno estético. Todo ser humano, naturalmente, é um criador, como eu disse antes, porque ele enxerga e ele foca. O que é diferente aí é a disponibilidade que cada um tem para isso. O quanto cada um é tomado por esse processo. O romancista Stendhal descreveu como era a sensação de ser tomado pela arte. Ao chegar a Florença, meu coração batia com força. Eu me dizia, é aqui que viveram Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Absorvido na contemplação da beleza sublime que via de perto, eu a tocava, por assim dizer. Tinha chegado ao ponto da emoção onde se encontram as sensações celestes proporcionadas pelas belas artes e os sentimentos passionais. Não só Stendhal, outras pessoas também sentiram e sentem essas emoções perturbadoras provocadas pela beleza das obras de arte. Tanto que esses sintomas psicossomáticos viraram um diagnóstico psiquiátrico batizado como Síndrome de Stendhal. Esse processo criativo que é próprio da vida, ele vai tomando você. E depois você fica meio sem opção, você não pode mais viver sem aquilo. É muito interessante viver artisticamente, é muito criativo. Ao mesmo tempo, muito difícil, né? Todo mundo pode vir a ser artista, é isso que, só complementando o que você está falando. Eu não acho, você pode até se especializar, ao invés de se tornar uma pessoa especial, você pode estar se especializando. Ah, isso é boa. E, então, eu acho que tem que ter duas características, duas propriedades aí, que é disponibilidade e coragem também. Boa essa palavra. Desculpa eu interferir dessa maneira na sua fala. Mas essa palavra é fundamental. Coragem. Porque andar sobre a corda bamba, o abismo. Desculpa, o que vai? Eu me empolguei aqui com a coragem. Toda vez que eu vejo alguma coisa em arte que mexa comigo de alguma forma, isso me lembra que aquele espaço é um espaço muito especial, assim. Porque eu fico lá com as minhas caraminholas e tal, né, fixando umas coisas, tentando sobreviver, tentando ser alguém, né, tentando... E aí eu vejo um negócio ali que produz uma espécie de outro sentido, que me desloca de uma tal maneira e que me deixa atraído para a vida de alguma maneira. Em alguns momentos isso é tão especial, é tão forte, eu preciso tanto daquilo para viver e não sobreviver, não me sentir mediocremente eu mesmo, assim, ficar naquele lugar ali, que fica se justificando com justificativas que são inteiramente pequenas, medíocres, bobas e tal. Aquele troço me aponta para uma coisa muito maior, e assim, isso me dá um prazer, isso me dá vontade de fazer também. Aí eu me vejo como uma criatura em processo, desejando, e pouco importa onde vai dar e tal, porque a coisa em si já é interessante, entendeu? Eu penso que a transformação da arte contemporânea, que é do mundo contemporâneo, não é específico da arte, é uma transformação que faz retornar para o ser humano a sua potência criativa, ou seja, não terceirizar a arte e a criatividade para os artistas. Isso não quer dizer que não exista um ser humano, eu produzo como ser humano, isso não quer dizer que eu não vá assistir numa peça alguém que faz isso 200 milhões de vezes melhor do que eu, porque se dedica a isso. Então, não ter fronteira não elimina o papel do grande artista, da pessoa que tem um talento especial, mas abre a arte para a vida. Nosso programa termina por aqui.
Mas tem mais Café Filosófico no nosso site. E acompanhe também a nossa programação através do Twitter. Até o próximo Café Filosófico. Tchau.